Olá pessoal, eu me chamo Giliard e hoje eu vim falar para vocês a história de algo que muitas pessoas usam, mas as pessoas não têm conhecimento do que e o porquê. É daquele jeito. E eu vim falar sim do boneco de RCP. O rosto da boneca de RCP, né? Aquele rosto sempre sorrindo, né? Aquela feição serena. Então tem uma história por trás disso. Tá? Então eu vou falar para vocês agora sobre isso. E eu tô falando deste rosto aqui, tá? Que seria a Ressusciene, né? Ou a jovem ressuscitada, né? Alguma coisa assim. A gente sabe que a ressuscitação cardiopulmonar, ela é uma técnica de primeiros socorros que combina massagem com respiração, né? Antigamente respiração boca a boca, até hoje algumas pessoas fazem, dependendo da situação. Então, gente, o primeiro modelo não foi criado aleatoriamente, tá? Mas vamos para a história da jovem, né, do rosto. Por volta lá do século XIX, né, na França, no Rio Sena, foi encontrada uma jovem, né, afogada aparentemente. Os pesquisadores afirmam que ela foi afogada, porém ela não tinha marcas de violência, né, estupro, não tinha marcas de estrangulamento, e o mais curioso que chamou a atenção de um patologista foi, né, como ela se encontrava com as suas características faciais, né? Eram características tranquilas e até meio que um leve sorriso no rosto, né? Então esse patologista ele ficou tão impressionado com isso que pediu para que fosse feito uma máscara, né, um molde do rosto dela. Naquela época era comum fazer para pessoas desconhecidas, né, corpos, vítimas desconhecidas, era feito esse molde e ficava guardado em um local onde as pessoas iam depois para fazer o reconhecimento e procurar. E é incrível, gente, que esse molde, esse rosto que a gente vê no boneco ou na boneca de RCP, ele foi feito quando ela estava morta. Então é intrigante que uma pessoa morta afogada estaria com a feição com que se encontrava o cadáver naquela época, certo? Mas vamos lá para a garota mais beijada do mundo, ou o rosto mais beijado do mundo, né? Então, em 1955, um fabricante de brinquedos chamado Asmund Lardau, né, conseguiu salvar o seu filho de afogamento, né, usando técnicas de RCP. E ele tinha, né, uma fábrica de brinquedos, como eu acabei de falar, um fabricante de brinquedos. Então, mais tarde, foi pedido a ele que fabricasse um boneco de treino, né, um boneco de RCP, que é o que nós usamos hoje. Então, sendo assim, Lardau aceitando, né, a proposta de fabricar um boneco de treino de RCP, ele não só imaginou que o boneco tinha que ser perfeito, mas também ele imaginou que tinha que ter uma aparência singela e agradável, né? Algo que inspirasse principalmente os homens a estar tocando os lábios do boneco. Neste momento ele lembrou que na casa de seus sogros havia uma estátua do rosto da menina afogada no Rio Sena. Olha só, gente, que interessante. Passando dos anos, os sogros dele tinham uma escultura, né, do rosto da moça de 16 anos afogada no Rio Sena na parede deles. E foi então que ele decidiu usar este rosto na boneca ou no boneco de RCP que ele havia fabricado. Tá vendo, gente? Como é que é interessante isso daí, ó? História, tá? Uma coisa leva a outra. Olha quanto tempo que se passa e de repente o rosto da menina afogada vem à tona novamente. E foi assim então que a Ressusciene dessa época foi feita num material chamado de cloreto de polivinila, um material relativamente novo na época, né? Mas então a boneca tinha aí o tamanho adulto, né? Tamanho real, né? Incluindo aí o tórax flexível que a gente tem hoje, lábios abertos e etc. E aí, com o tempo, com a popularização das manobras de RCP, dos bonecos de treino, acabou se tornando a garota ou a boca mais beijada do mundo. Então, pessoal, essa é a história do nosso boneco de RCP,
né? É certo que hoje temos aí rostos masculinos, rostos infantis, rostos de bebê, mas em si o primeiro boneco ele teve o rosto da jovem de 16 anos encontrada morta afogada no rio Sena. Há boatos, há questões, há investigações de época dizendo que ela não foi afogada, né? Porque quando você se afoga, há água em seus pulmões. E no caso dela, quando foi feita a autópsia pelo patologista, ele notou que não havia líquido algum em seus pulmões. Mas isso é uma outra história para uma outra hora, ok? Então, essa é a história que eu queria passar para vocês, tá? Até a próxima, fique com Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal, ok? Um abraço.